Deus e o infinito. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O que se deve entender por infinito? O que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito. Poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Definição incompleta. Pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Provas da existência de Deus. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? A de que Deus existe. Pois de onde lhes viria esse sentimento, se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio. Não há efeito sem causa. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? Se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Mas então qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou por outra, ao acaso? Outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E demais, que é o acaso? Nada. Em que é que na causa primária se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Tendes um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele se denomina a si mesmo de espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. Atributos da divindade. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhe para isso o sentido. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e o compreenderá. Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de algumas de suas perfeições? De algumas, sim. O homem as compreende melhor, à proporção que se eleva acima da matéria. Entrevê-as pelo pensamento. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições, porquanto, se uma lhe faltasse, ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo, não seria, por consequência, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Panteísmo. Deus é um ser distinto, ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa.
Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra coisa. Deus existe. Disso não podeis duvidar, e é o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto de onde não lograrias sair. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, pois que acreditarias saber, quando na realidade nada saberias. Deixai por consequência de lado todos esses sistemas, tendes bastantes coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes delas, o que será mais útil do que pretenderdes penetrar no que é impenetrável. Que se deve pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam em conjunto a própria divindade, ou por outra, que se deve pensar da doutrina panteísta? Não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte de Deus. Pretendem os que professam esta doutrina achar nela demonstração de alguns dos atributos de Deus. Sendo infinitos os mundos, Deus é por isso mesmo infinito. Não havendo o vazio ou nada em parte alguma, Deus está em toda parte. Estando Deus em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, Ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. O que se pode opor a este raciocínio? A razão. Refleti maduramente, e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo.